libertos em Cristo. O Evangelho que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava perseguindo ao Senhor Jesus, Jesus o encontrou e o salvou e o chamou. E Paulo, quando estava na Arábia, foi treinado, foi ensinado por Jesus Cristo. Ele não foi para Jerusalém aprender com os demais apóstolos, então não foi um ensino de segunda mão, foi de primeira mão, diretamente do Salvador. E Paulo recebeu toda a instrução do Evangelho da graça, em que o homem e a mulher de todas as nações, não só do povo de Israel, primeiramente do povo de Israel, porque veio do povo de Israel para o povo de Israel primeiramente, mas para alcançar toda a humanidade. Então Paulo aprende esse Evangelho e proclama fielmente esse Evangelho. E quando ele funda igrejas na primeira, segunda, terceira viagens missionárias, ele sempre voltava para revisitar essas igrejas. Foi o que aconteceu na primeira viagem, em que ele fundou igrejas na região da Galácia, no sul da Galácia. E lá, ao retornar segunda, terceira vez, ele teve a oportunidade de fortalecê-los na fé, de reforçar essa verdade, de ver como estavam vindo os frutos. E Paulo também recebia reportagens de outras pessoas, de como que estava indo o crescimento daquelas igrejas. E Paulo soube que aquelas pessoas, aqueles crentes dessa região estavam sendo contaminados por uma doutrina errada, por uma heresia, que eram judeus que criam em Jesus como Salvador, segundo eles, mas que acharam que não era suficiente essa fé, que precisava a observância da lei mosaica, particularmente a circuncisão, que era para se identificar com o povo judeu. E era como um requisito para se ter a salvação. Paulo, ouvindo isso e que a igreja estava sucumbindo, as igrejas estavam sucumbindo a esse ensinamento, estava iludindo realmente, ele fica muito indignado e escreve essa carta e não mede palavras, não perde tempo, diretamente nos primeiros versículos, ele já repreende a igreja por esse desvio. E essa carta toda foi escrita com esse objetivo, para trazer de volta a sanidade na doutrina sagrada, e do evangelho puro e da graça. Então Paulo, ele conclama, corrigindo, esses irmãos a voltarem à fé. E essa epístola, então, ela foi dividida pelo menos em 3 partes. E a primeira parte, capítulo 1 e capítulo 2, é quando Paulo defende o evangelho e defende o chamado dele. Defende a mensagem que ele recebeu de Jesus e que ele nunca mudou, e defende o chamado que ele recebeu de Jesus. Porque se o chamado dele ficar em jogo, ele pode ter comprometido a mensagem que ele tem para entregar. Então, os dois foram dados por Cristo, e os dois são defendidos aqui pelo apóstolo Paulo. Então, no capítulo 1, o evangelho é defendido, e ainda no capítulo 1, a partir do verso 11, a autoridade apostólica de Paulo é defendida, através de algumas maneiras. Uma delas, a primeira, foi que ele falou: a mensagem que eu tenho para entregar como apóstolo do Senhor Jesus, eu não recebi de ninguém a não ser Jesus. Eu não recebi dos apóstolos, não recebi de segunda mão, terceira mão, seja lá que for. Eu não fui nem para uma escola, eu aprendi diretamente daquele que me salvou. E pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em versículo 12, Gálatas 1:12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo também defende a autoridade dele, dizendo que a autoridade dele apostólica foi aprovada pela igreja em Jerusalém. Então, aquela igreja que era a sede onde os apóstolos estavam lá liderando e conduzindo aquele ministério, essa igreja reconheceu que Paulo também, igualmente, era um apóstolo com os demais apóstolos. E por último, na semana passada, aliás, nós falamos semana passada isso, e hoje, nós vamos falar que a autoridade de Paulo foi reconhecida também pela repreensão que Paulo deu a Pedro, o apóstolo Pedro, o famoso Pedro. E nós vamos ver isso aí. Então, a salvação
de acordo com Cristo, o Evangelho que Cristo entregou e Paulo entrega, que Paulo prega, é somente pela fé na pessoa de Jesus. Mas a salvação, de acordo com os judaizantes, que é o falso Evangelho, é a fé em Jesus, mas mais as obras humanas, ou seguir a lei mosaica, circuncisão. Então Paulo repreende isso. Então aqui no versículo 11 até o versículo 16, se Deus quiser, a gente vai estar falando hoje à noite. Vamos ver se a autoridade foi reconhecida porque Paulo repreendeu a Pedro. E por que Paulo repreendeu a Pedro? O texto aqui vai nos explicar. Mas foi justamente porque Pedro, ele merecia ser repreendido. Ele era repreensível pela atitude que ele tomou. E nós vamos também ver sobre isso, versículo 11 e versículo 12. Então nós vamos fazer essa leitura, tá, irmãos? Os irmãos podem ler comigo aqui, tá? Capítulo 2, verso 11 e 12. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então aqui nós temos o fato de que quando Pedro chegou na igreja que ficava nessa região aqui, na região de Antioquia, uma igreja composta por não-judeus, uma igreja composta por gentios, a atitude de Pedro foi diferente. Ele não agiu da maneira como ele deveria, ou como ele agiria de outra forma, né? Ele chegou lá na igreja, ele teve comunhão com os... Aliás, a atitude dele foi uma atitude que deveria ser constante. Ele chegou na igreja dos gentios, em Antioquia, e ele teve comunhão sem nenhum problema, não empecilho. Ele comeu com os irmãos, ele teve conversas com os irmãos, ele se assentou com os irmãos, que eram irmãos de fato, irmãos em Cristo, até que algo aconteceu. Chegou um grupo de judeus da parte de Tiago, e esse grupo de judeus, o texto não fala claramente se eles eram judaizantes, mas o contexto nos dá a entender isso, porque quando Pedro percebeu que esse grupo de judeus chegou lá de viagem, ele se sentiu pressionado, ele sentiu temor desses irmãos judeus, e ele foi começando a mudar a sua atitude. Paulo percebeu essa mudança de atitude. Foi tão marcante a mudança de atitude de Pedro que ele influenciou, inclusive, Barnabé, como nós vamos ver aqui no contexto. Ele comia, tinha comunhão, e os outros irmãos chegaram, e aí mudou toda a situação. Diz a palavra que ele era repreensível. Pedro, ele era culpado porque ele não percebeu nenhum erro nos seus irmãos gentios, mas quando os seus irmãos judeus chegaram, ele começou a tratar os seus irmãos gentios como se eles estivessem em erro, como se fosse errada a comunhão com aqueles que estavam ali. E isso aconteceu após a chegada. Então, antes dessa chegada, a atitude estava correta, mas depois da chegada aconteceu essa mudança drástica, essa mudança que mudou, essa mudança que afetou o relacionamento, que afetou o testemunho e que afetou inclusive a postura do apóstolo Paulo, que viu nele o momento correto de repreendê-lo. Quando esses irmãos foram se chegando, ele foi se retirando, foi se distanciando. Os judeus tinham restrições alimentares, né? Na dieta deles era proibido comer certos alimentos, era proibido inclusive ter comunhão com gentios. E foi por isso que o próprio apóstolo Pedro, antes mesmo dele receber a revelação, né, da conversão de um gentio, Cornélio, Pedro teve relutância em receber, em ter comunhão com um gentio, né, em ter uma comunhão maior, né, um relacionamento com o gentio, até que Deus, o próprio Deus, mostrou que era para ele ter comunhão, né, que não era para se fazer acepção de pessoas. Então dá para perceber que Pedro aprendeu essa lição antes mesmo, não foi novidade para ele, o fato de lidar com gentios.
Ele já havia experimentado isso, ele já havia percebido que era errado tratar os gentios de forma diferente. Mas ele mesmo assim, ele teve essa atitude de deixar de lado. E ele fez isso porque ele tinha medo dos demais. Foi uma pressão social. E eu digo aqui, irmãos, que até hoje em dia, muitos cristãos tomam atitudes que não deveriam, porque eles querem agradar os homens mais do que agradar a Deus. Para ser aceito no grupo, para ser parte de um segmento, ou para não ser mal visto, para não ser deixado de lado. Então ele compromete verdades profundas, verdades inegociáveis, só para fazer parte de um grupo. Isso não, e ninguém está isento a isso, irmãos. Isso afetou até Pedro. Se afetou Pedro, quer dizer que eu e você, que não estamos no nível de Pedro, né, nem de conhecimento, e muito menos no relacionamento com Jesus. Ele andou com Jesus, lembra todas as histórias que ele passou com Jesus encarnado. Se isso aconteceu com ele, quanto mais comigo e com você. De nós sermos uma pessoa em um contexto, e quando acontece um outro fato, a gente muda, a gente tem duas caras. Paulo, ele percebeu isso em Pedro, e ele viu Pedro como alguém que merecia ser repreendido. Então, após a chegada, ele foi influenciado pela pressão social, e a influência que ele teve não só afetou, né, ou ofendeu os gentios, que agora se viram deixados de lado, mas influenciou outros seguidores, outros companheiros de ministério. Barnabé era um dos companheiros de Paulo na sua primeira viagem missionária. E Barnabé já vivia naquele contexto da igreja de Antioquia. Lembra que Paulo e Barnabé eles foram chamados de Antioquia para irem para as viagens missionárias, né? Foram separados pela igreja, foram abençoados pela igreja. Então, eles, sendo judeus, né, tanto Paulo e Barnabé sendo judeus, eles já superaram isso. Tanto é que o chamado deles era do Paulo, né, para ser apóstolo dos gentios, e Barnabé foi o companheiro que ajudou Paulo a fazer isso. Até Barnabé foi influenciado por Pedro. Tamanha força da atitude que Pedro teve. Irmãos, o que nós fazemos vai de fato influenciar as pessoas. Uma postura que nós temos vai influenciar as pessoas. Vamos fazendo um paralelo, uma aplicação para a nossa igreja. Nós estamos dando bastante ênfase a alcance e acolhimento, né? Em outras palavras, pregar o evangelho e também você ser hospitaleiro, né? A Bíblia nos ensina muito sobre hospitalidade, não só na nossa casa, mas na nossa casa, né? Como corpo, como igreja. E a nossa atitude, a maneira como nós falamos, nós interagimos, ou deixamos de falar, ou deixamos de interagir, causa algum impacto nas pessoas. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui consegue tratar todo mundo da mesma forma, a todo momento. Vai ter dias que vamos estar maus, vamos estar com algum problema pessoal, não vai dar, vai esquecer tudo isso. Mas são exceções, né? E quanto mais em evidência a gente está, mais cuidadoso, com mais cuidado devemos agir, porque nós influenciamos as pessoas. Aqui nós vemos esse exemplo. Pedro era um dos focos, né? Mesmo que Cristo ele é o centro, né? O centro de adoração em todo momento do cristianismo sempre foi Cristo, mas as pessoas prestam atenção nos seguidores, nos representantes de Cristo aqui na Terra, que seriam quem? Seriam aqueles que pregam, que ensinam, aqueles que assumem, que servem de alguma maneira, e, em um modo geral, todos aqueles que são cristãos, e o mundo está de olho na gente, né? Mas então Pedro, com a influência enorme que ele tinha, ele levou consigo até Barnabé. Com certeza isso contribuiu para que Paulo tivesse certeza absoluta de que Pedro precisava ser repreendido, não podia deixar como estava. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. A palavra dissimulação, ela tem um sentido interessante. Ela significa agir hipocritamente. É você ter duas caras, basicamente, né?
você ser uma coisa, falar uma coisa e fazer outra, ou ser uma coisa na frente de um e mudar na frente do outro, de repente, assim, né? Pedro começou a fazer exatamente isso. Ô irmão, tudo bem, irmão? Tudo bem? Na hora que ele viu que os judeus chegaram, muito provavelmente judeus que tinham a influência da doutrina dos judaizantes, né? Ou eram eles que levavam, ou eram pessoas influenciadas pelas doutrinas. Ele sabia o que aqueles irmãos pensavam e ele pensou: opa, eu não quero ficar mal com o meu relacionamento com eles. Eu não quero que eles pensem de mim que eu estou me contaminando, que eu estou agindo errado. Então eu vou começar a me afastar. Ao invés dele explicar, dele continuar e ensinar o que é correto, ele se afastou para se proteger. Né? O objetivo de Pedro fazer isso não era um objetivo saudável, um motivo bom, era um objetivo de se proteger. Ele foi repreendido por Paulo porque ele estava errado, estava em pecado. Isso, irmão, nós podemos falar e provar biblicamente que nossa fé nunca pode estar ancorada em pessoas, em líderes, né, em pastores, seja lá quem for, em apóstolos. E tem religiões que começam com base em pessoas e se mantêm com base em pessoas, né? E temos orgulho, né, de que são aquelas pessoas os fundadores, tudo mais. Devemos sempre lembrar de que as pessoas são uma bênção na medida em que elas seguem a Cristo. Quando elas param de seguir a Cristo, elas não mais abençoam. Elas continuam tendo influência, com certeza, mas não se pode seguir 100% com base nas pessoas. Elas são sempre uma bênção quando elas estão seguindo a Jesus. Alguém abre o 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Aliás, é 1 Coríntios 11, 1. Coríntios 11, 1. Alguém lê em voz alta o que diz esse verso? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo deixa bem claro que ele é um modelo, ele é um exemplo para ser seguido. A gente tem que ter equilíbrio aí. A gente nunca pode falar: não faça nada do que eu estou fazendo, né? Para ser coerente, a gente ensina e a gente faz as coisas. Mas o que Paulo deixa claro aqui: me imita como eu imito Jesus. E nós podemos entender assim: na medida em que ele está imitando Jesus, nós podemos imitar a ele. Nós somos uma bênção à medida que nós somos fiéis. Tem um pregador que eu gosto muito, que faleceu há alguns dias atrás, e ele fala, o John MacArthur, né? Ele fala mais ou menos assim, que a autoridade de um pastor ou de um pregador está na fidelidade à palavra de Deus. Na medida em que ele é fiel à palavra de Deus, ele tem autoridade. Na hora que ele se desvia tanto em ensino quanto em prática, ele não tem autoridade mais. Ele pode falar bem, pregar bem, ter linguajar, tato perfeito, mas ser infiel à palavra de Deus, não tem autoridade vinda de Deus. Para um pastor falar isso, precisa engolir o orgulho. E Paulo lhe falou: sede meus imitadores como eu de Cristo. Se eu sou seguidor de Jesus, eu sou um modelo a ser seguido por você. Se eu não sou, não vai. Então Pedro aqui, que muitas vezes é venerado até por religiões, falando que ele é o fundador, ele foi repreensível. Eu creio que Deus deixou isso de propósito, para que ninguém fique se curvando, fique adorando, fique venerando nenhum ser humano, mas só a Jesus Cristo. E Paulo, ele tem a autoridade apostólica e ela também é confirmada pelo fato de que ele se vê aqui zeloso por Cristo, zeloso pelo Evangelho, a ponto de ver o erro do seu irmão, do apóstolo Pedro, e de corrigi-lo. Agora Paulo corrige, Paulo confronta a Pedro. Mas antes disso, eu só queria voltar aqui. Nós temos alguns versículos aqui que mostram, dá para eu enxergar aí, né? Esses textos menores lá, que mostra que Pedro não foi ignorante, não foi pego de surpresa numa situação assim que ele não sabia como agir. Pedro sabia muito bem a função de um judeu convertido para com um gentil convertido. E isso se deu bem naquele fato de Cornélio. Se os irmãos abrirem lá em Atos, capítulo 10,
versículo 9 até o versículo 15. Mas eu vou aqui pular, por causa do tempo, eu vou pegar alguns textos, alguns versículos chaves aqui. Versículo 12. Só para contextualizá-lo, Pedro recebeu uma visão falando para ele conversar com um homem gentil, para encontrar esse homem gentil. E Pedro teve uma relutância por causa disso, pelo fato desse homem não ser parte do povo judeu. E então Deus manda para ele uma revelação, um sonho. E no versículo 14, esse sonho é explicado, que havia um lençol caindo do céu, descendo do céu. Versículo 12, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. E aqui nós vemos na lista desses animais impuros para um judeu comer. Por exemplo, répteis da terra, né? Feras. Então tinha animais que eles não podiam comer, mas Deus nesse sonho falou: mata e come. E come. E ele tenta responder como se Deus não soubesse, né? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aí, segunda vez, lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E Deus ensina para Pedro, para não tornar comum. Pedro entende a mensagem, porque mais na frente ele vai saber que Deus está querendo ensiná-lo a respeito do relacionamento de um judeu para com gentios, que eles se consideravam imundos. Olha o versículo 34. Alguém leia para nós, por favor. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, a acepção de pessoas que os judeus têm por zelo, muitas das vezes eu posso dizer isso por zelo, aqui foi corrigida por Deus numa visão, porque mesmo que Pedro não é o apóstolo dos gentios, como Paulo é, mas ele não deveria fazer exceção de pregar o evangelho também para os gentios. O foco dele é pregar primariamente para os judeus, mas ele nunca podia excluir os gentios. E o de Paulo era o apóstolo dos gentios, e ele nunca deixou de lado os judeus, porque para Deus não há acepção, não há diferença, né? Então, mas tem focos ministeriais. E aqui Pedro aprendeu nisso. E Pedro alcançou Cornélio, a família de Cornélio foi salva. Então dá para ver que ele aprendeu a lição direto de Deus. Mas por que então ele agiu de forma diferente para com aqueles irmãos? Por isso foi algo repreensível. O Evangelho, irmãos, foi pré-anunciado na Escritura toda. Nunca foi para salvar somente o povo judeu. Foi para salvar todas as pessoas, a começar pelo povo judeu. Alguém abra para nós Atos 10, 43 e leia em voz alta, por favor. Atos 10, 43. A este dá o testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, no final desse texto de Cornélio, ele chega a essa conclusão. Todos os que nele creem, não há acepção de pessoas, vão receber o perdão dos pecados no nome de Jesus. E todos os profetas dão testemunho disso, ou seja, era algo profetizado, foi pré-anunciado, essa graça do Evangelho foi pré-anunciado com essa maravilha. Então nunca foi só para exclusivamente um povo, mas foi para todos. E Jesus Cristo ecoou o fato da mensagem completa do Evangelho ter sido pré-anunciada em toda a Bíblia. Olha lá em Lucas 24, 44. Alguém lê em voz alta. Esse texto é quando Jesus ressuscitou e ele menciona isso aí para os seus seguidores. Lucas 24, 44. Ele disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estão ainda convosco, que ainda por dia que se cumprir tudo que
a Escritura do Velho Testamento testificava a respeito da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus, de Cristo que viria. Quando Paulo, ou Jesus aqui falando em Lucas, né, menciona Moisés, ele quer dizer os livros do Pentateuco, né, de Gênesis até Deuteronômio, que Moisés escreveu. E a primeira menção do Evangelho, que é conhecido para nós como proto-evangelho, que é o Evangelho da forma mais básica, antes de tudo, foi anunciado em Gênesis 3,15, quando Deus amaldiçoou a serpente pelo pecado. Ele disse: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então já está anunciando que o descendente da mulher, né, Jesus Cristo, o representante da raça humana, viria e esmagaria a cabeça de Satanás. Então, isso Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, isso mostra porque tudo que Jesus fez para nos salvar, ele completou de forma perfeita, de forma cabal. Então Moisés foi representado, os profetas foram representados. Por causa do tempo não dá para ler tudo, né? Mas só Isaías 52:14, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E o texto, né, de Isaías 52, 53, falando a respeito do servo sofredor Jesus Cristo. E Salmos 22, versículo 1, quando Jesus mesmo, ele faz uma citação de um salmo e aplicação para ele: Deus meu, por que me desamparaste? Foi exatamente esse desamparo que simboliza o que Jesus passou por mim e por você. Jesus Cristo, ele teve a separação da comunhão que ele sempre teve com o Pai por um período, para que eu e você não ficássemos separados por toda a eternidade. Olha que amor, que graça, irmãos. Então, Moisés, profetas e salmos pré-anunciam o Evangelho para nós. Pedro, quando ele ouviu, né, o fato de que o Evangelho tinha que ser anunciado inclusive para os gentios, porque foi profetizado que todos pudessem ter essa oportunidade, e que todos, sem distinção, pudessem crer nele, pudessem ser salvos. Pedro entendeu a mensagem, parou de ficar no cantinho dele, né, ou na segregação dele, e começou a abrir os olhos para os gentios. Mas aqui ele mudou, por isso ele foi repreensível. E o apóstolo Paulo então confronta, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro. Interessante, Paulo viu que não era só Pedro que estava errado. Quando não andavam, quer dizer, Pedro, Barnabé, que foi influenciado, e os judeus que chegaram lá, né, com aquela atitude. Mas Paulo repreende só Pedro, porque ele foi o que deu partida, ele foi o líder ali, que deu um mau exemplo, né? Que ele influenciou. Então disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ao se afastarem dos cristãos gentios, Pedro e os outros crentes judeus não estavam andando em linha com a palavra de Deus. Estavam falando: olha, o Evangelho é da graça, mas nós não somos graciosos. Dá para entendermos? Está mudando o conteúdo pela atitude. Está falando: o Evangelho que eu vivo é diferente do que eu prego. Então, Paulo repreende a Pedro na frente de todo mundo, e para que eles voltem para a verdade do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é poderosíssimo. O Evangelho, ele nos liberta não só de uma condenação que vai acontecer, que aconteceria, né, no inferno. Muita gente só pensa em salvação assim: eu estou salvo do inferno, claro. Mas ele nos liberta de uma escravidão presente, né, de um modo de pensar
que escraviza. Então, quando você aceita Jesus, a sua mente, a sua vida é transformada, você começa a abrir, né, a iluminação que Deus traz para você compreender as Escrituras, para você perceber o que é errado, o que desagrada a Deus, o que é certo. O Evangelho transforma, ele traz essa libertação na vida da pessoa. A pessoa conhece a verdade e verdadeiramente ela é livre. E isso aqui é uma das coisas que o Evangelho faz. O Evangelho também traz unidade genuína e verdadeira. Enquanto povos que eram inimigos, agora se tornam irmãos. Estão não só debaixo do mesmo teto, mas comungam, ou seja, comem na mesma mesa, dividem o pão, conversam, oram uns pelos outros, sofrem as dores do outro e se alegram com a alegria do outro. E é isso que é a igreja, irmãos. Judeus e gentios comprados pelo mesmo sangue. Os judeus têm privilégios, o Evangelho chegou primeiro a eles, e aqueles que receberam se tornaram filhos de Deus. E aí os que rejeitaram, foi o Evangelho para os povos, para as outras nações. Os que receberam se tornaram filhos de Deus, mas tem os perdidos dos dois grupos. E os salvos dos dois grupos têm que levar o Evangelho para os dois grupos. Então a missão é essa, irmãos. O Evangelho, além de nos libertar, de nos unir, ele é algo que nos santifica. Ele é a base para a nossa santificação. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui. Paulo repreendeu a Pedro porque ele estava obrigando o que nem ele fazia. Olha para você ver, Pedro, sendo judeu, abriu mão das leis cerimoniais, porque ele aprendeu na visão de Atos capítulo 10 que não precisava se preocupar com aquilo mais. Ele podia comer outras coisas. Então ele estava comendo outras coisas, provavelmente, na comunhão ali, que estava na mesa, né? Mas aí na hora que chegou os outros irmãos, ele mudou. Porque agora o que Deus falou lá não é tão importante quanto aparecer bem, aparentar bem, ter relacionamento com aqueles outros judeus que não aprenderam essas lições. Então Pedro precisava crescer nessa área da vida dele. E quantos de nós, irmãos, achamos que já alcançamos um patamar que a gente não precisa aprender mais? A gente já sabe tudo? Já sei de cor. Eu cantava isso aí na escola bíblica, né? Eu já ouvi isso aí 1000 vezes, pastor, eu sei. Eu ensino isso aí. Mas isso não significa que a gente tem uma vida coerente, perfeitamente coerente com o Evangelho. Pedro sabia do Evangelho, Pedro pregava o Evangelho, mas Pedro falhou feio aqui. Pedro falhou feio. As pessoas precisam perceber coerência na nossa mensagem e no nosso andar. Atos capítulo 4, versículo 12. Destaca o fato, e devemos sempre realçar isso, quando a pessoa tem medo dos outros, né, ela abre mão das suas convicções por medo dos outros, para ser aceito pelos outros, e não liga para ofender a Deus, né, mas ela não quer ofender as pessoas, isso é uma escravidão, isso é você idolatrar as pessoas, é você abrir mão, né, negociar os seus princípios. E Jesus Cristo é o único, irmãos, que é digno de nossa completa devoção, porque Ele é o único que pagou pelos nossos pecados. Atos 4,12, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A nossa devoção deve estar completa, inteira, focada na pessoa de Jesus Cristo. Devemos amar, respeitar sim os nossos irmãos, mas quando chega um ponto de colocar na balança e ter que escolher um ou outro, quando os dois estão contradizentes, ficamos com a palavra de Deus, com a autoridade de Jesus Cristo. Com amor e com jeito devemos corrigir, mas Paulo corrigiu de forma pública porque foi algo nesse nível, irmãos, foi algo nesse ponto. E no versículo 15 Paulo fala: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. O que Paulo está falando aqui, irmãos, não é algo ofensivo, né? Ele está tratando todo mundo aqui como se fosse segunda categoria, né? Pedro, ele reconheceu a autoridade apostólica de Paulo e a sua própria submissão à verdade, quando ele foi corrigido aqui. Quando Pedro foi corrigido, ele podia falar
do jeito que os judaizantes falavam, né, que Paulo não era apóstolo. Ele podia falar: peraí, quem é você, Paulo, para me corrigir aqui? Eu sou apóstolo. Mas ele não falou isso. Ele recebeu a correção de Paulo. E Pedro aprendeu essa lição, né, de reconhecer o apostolado de Paulo e de reconhecer que ele não está acima do Evangelho. Ele está abaixo do Evangelho. A missão dele era pregar o Evangelho, ser fiel ao Evangelho, não criar suas próprias regras e mudar de atitude do dia para a noite. Então, isso mostra para nós, irmãos, que devemos ser fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Evangelho. E o chamado de Pedro era de fidelidade, assim como o de Paulo. E Pedro, mesmo tendo sido corrigido por Paulo, alguns podem pensar, então criou uma inimizade entre eles daí para frente. Não, irmãos, de forma nenhuma. Tudo indica que Pedro recebeu a correção, acertou com Deus, acertou um com o outro. E uma das indicações está lá em 2 Pedro 3,15, se alguém pode ler para nós. 2 Pedro 3,15. Pedro escreve, um pouco mais para frente, na sua vida e ministério, escreve isso. Quem pode ler? Tem por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha, ele reconhece o apostolado do irmão Paulo, né? Nosso amado irmão Paulo. Quando estamos andando na verdade e nós pautamos inclusive nossas amizades e relacionamentos na verdade, a gente não perde amizades quando você age de forma bíblica. Você ganha amigos. Você faz o que é necessário para ajudar, um ferro afiando o outro. E foi isso que aconteceu. Eles se tornaram, continuaram a amizade, mas agora corrigindo os erros doutrinários. Então, no versículo 16, encerra a defesa da verdade do Evangelho. Paulo reforça o Evangelho, que é o versículo que o irmão Roberto leu para nós aqui hoje. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. E Paulo vai repetir isso várias vezes. Eu creio que 3 vezes ele vai falar isso. Por que 3 vezes? Porque precisa ser lembrado. Porque as pessoas acabaram de ver uma repreensão por causa disso. Então ele reforça 3 vezes. O homem não é justificado pelas obras da lei. Você pode fazer tudo, obedecer os 10 mandamentos todo dia. No final do dia, você não ganha salvação por causa disso. Porque a lei não foi feita para nos salvar. A lei foi feita para mostrar que precisamos de salvação. A lei foi feita para diagnosticar o pecador, não para curar o pecador. Só um cura, salva, é Jesus, o cumpridor da lei. Ele mostrou que nele a lei é cumprida e nele o pecador desobediente da lei é salvo. E é o Evangelho de Cristo, esse Evangelho puro, cristalino, focado na pessoa e na obra de Jesus, somente, que deve ser pregado. Então, nenhum homem é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Ou seja, essa mensagem que nós pregamos, nós experimentamos. Nós não somos vendedores de um produto que nós não conhecemos. Nós sabemos, é isso que acontece. Nós cremos para sermos justificados, e não pelas obras da lei. Segunda vez. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ficou alguma dúvida de que as obras da lei não justificam? 3 vezes no mesmo versículo. Então, a primeira vez, essa verdade, né, a salvação somente pela fé, ela é enfatizada de uma forma geral. O homem não é justificado, a humanidade não é justificada pelas leis. Na segunda vez, é uma forma mais pessoal. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados. Ou seja, a humanidade não é justificada, nós temos crido em Cristo para sermos justificados. E depois é uma forma universal que fala: pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Tira dúvida, esclarece, não deixa nada pendente, não deixa nenhuma pedra sem ser erguida. É isso que Paulo enfatizou no seu ministério, na sua pregação. A pregação de Pedro, irmãos, foi idêntica.
pela graça também. Ele pregou a mesma coisa, mas ele precisou ser corrigido. Então, como nós já falamos, o Evangelho traz liberdade verdadeira, liberdade da lei e liberdade de tradições, liberdade de modos de pensar escravizadores, de hábitos escravizadores. Ela traz unidade onde havia desunião. Ela traz santidade, porque até Pedro precisou crescer e aprender lições preciosas. Isso, irmãos, mostra que não importa quem seja, tem espaço para crescer em Cristo e aprender lições. E humildemente nós devemos aprender, porque aquele que nos salvou também vai completar a obra que ele começou um dia na gente. Essa obra, irmãos, ela começa com a salvação, ela continua com a santificação e ela termina com a glorificação, onde vamos para sempre, sem pecado, viver com ele. O único meio de salvação é Jesus. Nós já falamos disso, né? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O carcereiro, ele ouviu essa pregação, essa mensagem, que era o único jeito de ser salvo, crer no Senhor Jesus Cristo. Então, arrependido dos seus pecados, creia somente em Jesus Cristo como seu Salvador. Se você está aqui, você nunca creu em Jesus como Salvador, faça isso. Proteja e proclame esse verdadeiro Evangelho. Salvação só pela fé em Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor, porque agora a gente, concluindo esse sermão, temos reforçado a verdade imutável de que não é pela lei, não é pela nossa performance, não é pela nossa obediência que nós somos salvos, mas é pela obediência de Jesus. Ajuda, Pai, a pregarmos esse Evangelho puro como Paulo recebeu. E também ensinarmos, ó Pai, que quando alguém recebe esse Evangelho, há espaço para crescer. Há espaço para crescer à semelhança de Jesus. Ninguém é irrepreensível a ponto de saber tudo, de não precisar crescer em determinadas áreas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crescermos na fé. E como Pedro, se há algo errado em nós, se há algum pensamento, alguma prática que não te agrada, ajude a termos a atitude correta, Pai, para aprendermos. Irmãos que são corajosos e amorosos, graciosos, que também podem nos ajudar a voltar à Tua verdade. Abençoe, ó Pai, a cada um de nós aqui. Também aqueles que estão passando por lutas aqui, Pai, que estão talvez numa fase de imaturidade na vida cristã, que precisa crescer na convicção da Tua palavra. Que possa, Pai, estar cada vez mais firme, aprendendo, Pai, como andar, como viver, como crescer nessa fé. Ajude-nos, Senhor Deus, a termos paciência uns com os outros, a sermos graciosos como o Senhor é para conosco. E dá uma noite também abençoada e uma semana de crescimento e fidelidade à Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.